você? Eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Nós já somos 153 mil e um pouco mais de inscritos aqui no canal da TV JET, mas está faltando você. Inscreva-se, curta, comenta, compartilha. Olha só, eu quero indicar para vocês um livro do Pastor Jorge, Coragem versus Covardia. Talvez você esteja se sentindo um gatinho, mas você pode ter a força do leão se você depender e confiar no Senhor. Quando Moisés deixou a liderança aos cuidados de Josué, ele estava com medo. Mas sabe o que o Senhor disse para ele? Não tenha medo, seja forte e corajoso. Um livro que vai abençoar e edificar a sua vida. Nós hoje temos uma convidada muito diferente e muito especial aqui no Conversão. O nome dela completíssimo é Samantha Soares Moreira Leduc, nome de princesa, né? Ela trabalha com comunicação social, ela é funcionária pública, servidora pública, mas ela tem um projeto muito bacana, principalmente para nós mulheres. Ela vai falar sobre o desafio transformador. Bem-vinda, Samantha! Muito obrigada, Priscila. E que linda! Muito obrigada, a Priscila merece. Ah, que legal, esse Conversão aí, né? Com certeza. Legal, conta um pouquinho de você para nós, para o pessoal que não te conhece ainda saber um pouquinho quem é a Samantha Leduc. A Samantha, eu sou servidora pública há 15 anos, sou daqui de BH, sou daqui de Minas, mineirinha, mas morei muitos anos em Brasília, então Brasília também tem meu coração, tem meu carinho, mas voltei para a terrinha. E aqui na terrinha eu sou a pessoa da comunicação, da gestão de pessoas, do desenvolvimento pessoal, são temas que me movem, que me alegram. Né? Aqui na Getsemane já trabalhei com juniores, com adolescentes, com juventude, com mulheres, com oração, com intercessão. E multifacetada. E é uma alegria, em tudo me encontrei. E a minha fase atual hoje, eu tenho descoberto esse prazer e essa alegria através do marketing digital e alguns projetos que eu estou realizando. Peraí, antes da gente continuar, quando a gente fala marketing associado à palavra digital, a gente só vê na nossa frente redes sociais. É isso ou não? Ou também? É também. Especialmente assim, com a pandemia, todo mundo teve que descobrir um pouco mais do digital. Sim. Né? A gente foi obrigado. Todo mundo ficou muito tempo online, né? Ficou muito tempo online e as coisas precisaram ter um formato digital, né? Aquilo que antes era só no físico, no presencial, de repente, se estava preparado ou não, precisou de acontecer no digital também, né? E o marketing digital, pelo menos da forma que eu estou falando, também ganhou um espaço muito grande nesse sentido. O meu foco hoje, do que eu estou falando, é através dos cursos digitais. Quem nunca ou fez ou já ouviu falar de um curso online, de um e-book, algum patrocinado enquanto está mexendo ali nas redes sociais, né? Alguma pessoa que vai fazer uma venda através de algum produto que já não é mais o físico. Mas isso surgiu assim do nada ou você de repente começou a amadurecer uma ideia? Como é que começou a surgir esse desafio, o próprio livro, o próprio curso, como é que foi isso? Eu tenho a formação em comunicação e eu sou uma curiosa. E é gestora também, Eu sou gestora de pessoas, formada em relações públicas, em comunicação, desenvolvimento de pessoas era a minha atuação maior, especialmente lá em Brasília. E eu comecei a ver, eu sempre assim, continuei a gostar de leitura, de estudos, que não fossem aqueles convencionais, que não estivesse sendo obrigada a estudar, né? Um livro complementar aqui, um estudo acolá, e isso foi me despertando. Um caminho, puxa o outro. E aí, cerca de 3 anos atrás, eu fui convidada para poder participar de um seminário, de um congresso de marketing digital. E ali minha chave virou. Opa. Porque aquilo que a gente vê como distante, as pessoas falando de vendas, de milhões, de alcançar pessoas, isso tudo para mim era muito distante. Né? A minha formação, de servidora pública, desse entendimento de ter passado no concurso público. Então, essa lógica ali do digital, para mim, era muito distante. Mas vendo as pessoas falarem, contarem seus testemunhos, suas realidades, eu comecei a ver que era possível. O que você viu que era possível? Encontrar a pessoa e ajudá-la a desenvolver o potencial ou não?
Ou desenvolveu o seu primeiro? Não, até então eu não conseguia nem ver isso. Eu só conseguia perceber que era realidade, que aquela pessoa não era fake. Então, a minha... Que o marketing digital funcionava. Exatamente. Que não era propaganda para inglês ver. Só isso. Porque parece muito que tem muita divulgação, a gente fica muito na rede, vê muita coisa acontecendo, mas não parece real. E aí você viu que era real. Era muito distante. Ou algo que assim, não é pra mim. Com certeza isso não é pra mim, mas eu pensava até que não era pra ninguém. E aí quando você começa a ver as pessoas falando algumas origens, nada é mágica. O que eu conheci dali tem que não é existe mágica, trabalho, né? E que não é fácil, mas é possível. E foi nesse possível que minha chave virou. Porque eu nem pensava que existia, nem que era possível. De repente, olha, se é possível, por que não para mim? Não era? E foi aí esse pensamento. E eu comecei a apoiar uma pessoa a fazer. Eu comecei a enxergar e eu comecei a ver os frutos. Comecei a ver a caminhada de muito esforço, de muita dedicação, mas com os resultados que vinham numa projeção maior. Porque se você quer vender um livro, se você não está através de uma editora, penso eu que se você for só vender de forma orgânica, até você chegar no público que você quer, se você não tem tanto contato assim, não é uma tarefa fácil. Como editora, eu sempre digo assim, você vai investir, vai publicar, não vai divulgar e nem vai dar palestra e nem vai mostrar a cara, você vai ficar com 300 caixas na sala, causando uma discórdia entre você e seu cônjuge. Porque se você não se empenhar, o livro vai ficar parado. Vai virar decoração de casa. Nossa, e decoração eu viro entulho de casa, né? Bem isso. E aí foi nessa situação. Porém, eu continuei, então, apoiando. Aí eu comecei a ter acesso a pessoas que estavam dando muito certo nessa questão do marketing digital, em vários nichos, em vários segmentos, vendendo produtos que elas fabricavam, produtos físicos, produtos de entretenimento, várias coisas. Não só serviço, mas também produtos. Exatamente, que são chamados os infoprodutos. Okay. Aquilo que não necessariamente estão físicos, mas não deixa de ser um produto. E hoje em dia, se a gente não mostrar, não vende. Não vende. Ou vai vender 2. Muito menos do que se espera, e o alcance que a gente quer não é esse. Verdade. O alcance é sempre muito maior. Você falou que tem uns macetes para a pessoa destravar. Conta aí. Tem. Porque o nosso normal... Não, peraí. Antes disso, voltando atrás. Por que seja as? Seja as. Porque o as, a gente sabe, o as do volante, o as disso aqui, é a pessoa que manja muito, entende muito. Mas por que seja as? Esse projeto começou como seja a sua melhor versão. Ok, porque boa. O nosso foco não precisa de ser a perfeição. Até porque não pode ser, né? Vai ser um pouco inatingível. Mas uma melhor versão a gente consegue. Uma melhor versão é possível. E o seja as foi eu poder elevar esse nível. Seja as, qual que é o foco, qual que é o padrão do as? E esse, como uma empresa representativa que eu coloquei, foi nesse sentido de qualidade, de excelência. Pelo menos a visão é essa. Não é um fazer de qualquer jeito, é ser um as, é se destacar. O objetivo ser esse, o da melhor versão. Então, seja as tem a ver com isso. E aí, o que você faz? Quando você vai atender alguém, você identifica um potencial e ajuda essa pessoa a desenvolver o potencial? Hoje, eu criei já um método. Tá. Que não necessariamente está todo personalizado para as outras pessoas. No caso de que uma mentoria, às vezes, consegue fazer mais. Posso já falar um pouquinho aqui por favor. Do material? Esse produto aqui é o Desafio Transformador. E ele começou para mim, Priscila. Ele não nasceu... Aí eu acredito em potencial. Porque se começa dando resultado em você, vai funcionar. E foi exatamente assim. Então, na minha linha, era... eu investindo muito em estudos, curso, mentoria, terapia, muito investimento em conhecimento. E aí chega uma hora que a gente de conhecimento se farta. Tá inchado, mas você né? tá inchado. E você tá de acordo ali só com o padrão. O padrão não quer dizer que você está ali com aquilo que você está se alimentando. Aí às vezes você até vê assim, poxa, tem uma lacuna aqui. Você tá vendo ali o seu perfil ideal, mas o seu perfil real tá meio distante.
E isso daqui foi para poder me ajudar a ir na caminhada do que eu queria. Porque eu já estava vendo, eu já estava ali projetando o alvo da Samantha que eu queria, interna, da Samantha interna. Daquelas coisinhas que eu via que precisava de uma caminhada, de uma melhorada, e que até um pouco tempo atrás eu nem sabia que precisava. Sabe quando às vezes você vê assim, poxa, crenças limitantes. Priscila, até alguns anos atrás eu nem sabia o que significava isso. Que elas existiam e que elas eram entraves para você crescer, né? Exatamente. Então, tipo, sou funcionária pública federal, isso já me basta, eu já cheguei onde eu deveria. Essa é uma crença limitante. Sim, precisa de que fazer você mais conseguiu nada. romper, né? Porque você está em outro, você continua trabalhando numa área, mas buscando mais. Ou muitas dessas crenças limitantes que eu falei assim que a gente nem sabe, tal coisa é difícil demais. Você nem tentou, né? O concurso público para alguns pode ser assim, que concurso público não é para mim não. É para quem, não sei gosta o quê. De estudar, Para quem estuda, não consigo nem fazer uma prova, ficar sentado. Tal salário? Não é para mim não. Minha família nem formou no ensino médio, faculdade não é para mim não. Eu fui a primeira pessoa da minha família a formar na faculdade. Então assim, quer dizer, a gente já havia superado vários obstáculos. Fica uma crença limitante que chegou a mais do que os outros, né? Sim, mas ao mesmo tempo eu falo às vezes que pode ter pessoas que não sabem que o termo é esse crença limitante, mas os pensamentos já estão ali. Exatamente. A sua família toda é assim, o emprego da sua família toda é assim, por que você vai mudar? Né? Por que você que vai ter que formar? Como diz o povo por aí, síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, morri assim, né? Quando, na verdade, a gente pode romper essas barreiras através de pequenos inícios. Opa. E foram esses pequenos inícios, assim, que para mim foi a chavinha da transformação. E como é que você faz? Tudo bem, você teve essa chavinha da transformação para você. E como é que você faz para despertar pessoas? Nesse projeto aqui, quando eu comecei a colocar assim, seriam lembretes para mim. Eu preciso aqui de, ao longo desse um mês, não esquecer tudo. Como que eu vou colocando em prática? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito da prática. Leitura, curso, teoria. E aí? Como é que a gente coloca? Eu sou muito disso. A comunicação não é teórica, né? Ela é da conversa, é da coisa acontecendo. E aí, através desses lembretes, eu comecei a olhar e falei assim, tá bom. Esse negócio tá bom. Tá funcionando. Tá funcionando. Eu falei assim, mas se eu mexer um pouquinho aqui, pode ser útil para minha família. Eu acho que minha mãe e minha irmã pode gostar disso tudo daqui. Aí você dá uma caprichada ali. Então, um lembrete já não é só de 2 linhas, você já coloca um negócio ali um pouquinho mais robusto. Aí aquilo que era para os familiares próximos, pera ali, eu acho que minhas amigas também podem curtir isso daqui. E aí, nesse, vou chamar de zelo ou de um desenvolvimento maior, eu comecei a ver um produto, ele de repente nasceu. Eu não criei pensando assim, isso aqui é para eu vender e alcançar pessoas. Né? Ele começou para mim e começou a dar certo em mim. E aí você quis contagiar outras pessoas sim. com isso. E aí quando eu comecei a ver, e você faz, mas você ainda não validou com os outros. Você viu que aquele caminho deu certo para você e que você consegue voltar por aquele caminho. Aí você, antes de publicar e de virar um curso, você testou dando palestras, alguma mentoria, alguma ministração, alguma essa coisa daqui assim? Já é como se fosse a segunda versão. E aí sempre eu comecei melhorando, né? Sempre melhorando. E eu comecei a ter feedbacks assim muito legais. Samantha, você não faz ideia do que isso daqui tá me influenciando. E vem num primeiro momento como surpresa. A surpresa e a alegria. É mesmo? Porque deu certo para mim. Mas assim, aquilo começa a validar. E aí de outra pessoa. E aí eu falei assim, poxa, validado já está. Quando passa de 10, 20, um retorno bom. Aí eu entrei numa mentoria. E aí nessa mentoria, como aluna, para poder lapidar algumas dessas coisas, dos projetos. Então você não estava ministrando, você foi buscar... Sim, para poder aperfeiçoar. Tá. Nessa intenção de, ficou bom para mim, tive a validação. Tá pronto para escalar? Opa, tá pronto esse método? E aí eu tive um feedback muito bom.
do tipo, do potencial, as pessoas que às vezes liam na mentoria falaram assim, olha, eu não era nem seu público inicial não, mas eu quero poder fazer, me despertou, porque é algo como simples. E aí, claro, foi sugerido algumas adaptações, e aí foi a partir daí que eu foquei para mulheres. Num primeiro momento não era só para mulheres, né? E aí comecei a ter algumas adaptações e foi chegando naquele ponto que você fala assim, é isso. Aqui, as mulheres, elas estão se destacando em várias áreas. Esse desafio transformador ajuda a mulher também a se encontrar? Sim, sim. Consigo afirmar sem sombra de dúvidas, eu estou vendo aí. Sem dúvida. E agora eu quero chamar para as mulheres, mas lembrar de um versículo da Bíblia que não é só para mulheres. Tá. Né? Tá lá em 2 Timóteo 1,7. Porque o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E esse versículo gritou para mim esse ano. Ele está sendo o meu versículo-chave. E ele não é para mulheres, ele é para homens, é para mulheres. Mas às vezes eu percebo que as mulheres começam um pouco mais rápido do que os homens. Elas tomam mais decisões, algumas atitudes assim pequenas. E também as mulheres, elas são conhecidas por não desistir fácil e por terminar o que começam, né? Então, desafiadas, a mulher entra na briga, começa e vai atrás, né? Isso é muito bom, né? É muito bom. A minha mãe que sempre falava assim, eu amo ser mulher. Aqui, o Paul Yong-Soo conta um negócio muito legal, não tem a ver com o desafio transformador, mas ele diz assim, ele teve estafa porque ele batizava 3.000, 4.000 pessoas e ele precisou se ausentar durante 1 ano e meio. E a única recomendação que ele deu foi assim, mulheres, cuidem do ministério para mim. Quando ele voltou, as intercessoras, as cuidadoras, as mulheres que estavam na igreja haviam dobrado o número, porque elas continuaram o que ele estava fazendo e oraram. Eu acho precioso, eu não sou a favor do feminismo, mas eu sou muito a favor do papel que Deus reservou para nós mulheres, de ajudadoras idôneas, de intercessoras fiéis, sabe? E eu acredito que, você falou ali, ó, o método AS de produtividade para mulheres. Sim, porque Jesus valorizava as mulheres. Sim. Deus valorizava as mulheres, a ponto de criar, de formar, de ensinar, tantas situações. Esses dias, bem rapidamente, eu estava lendo sobre a mulher pega em adultério. Flagrante adultério, né? O erro estava exposto, não é que ela era inocente, o erro exposto para muitos, para a plateia. Se falhar já não é fácil, imagina falhar com plateia. E a autoridade do Senhor ali, a empatia que ele teve, não foi para poder passar a mão na cabeça, mas foi para poder considerá-la. Então, às vezes, a gente se vê nesses papéis, nessas situações, não necessariamente de mulher adúltera, mas de uma fraqueza sua, de uma situação ali que acontece, que você poderia ser tratada como os outros trataram. Você não serve mais. Tipo, às vezes a gente fracassa na criação dos filhos, né? Ou no trabalho, em alguma coisa, a gente se sente como aquela mulher, né? Exposta completamente naquele viés onde nos encontramos e fala, peraí, merece uma pedrada? Não, né? E aí Jesus a levanta e fala assim, a caminhada é outra. Não peques mais. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. E aí entra algo importante, que eu não vou me ater a ela, foi só uma lembrança que eu tive, mas o começar, os novos começos. O que deve ter sido novos começos daquela mulher? Eu acredito que não foi repetição. Não foi repetição do que ela estava fazendo até então. Sem contar que tinha muitos desafios, né? Muitos! Voltar para casa, encarar o marido, encarar a sociedade. A nossa vida não fica mais fácil. Perdoada por Jesus, mas não era mais fácil, verdade. Você concorda? A nossa vida não fica mais fácil. E como é que faz para esse recomeço, para esse novo começo? São passos, né? Nada acontece como mágica. Ainda que o Senhor tenha o poder de fazer milagres, e às vezes eu até brinco que minha fé é grande para ele fazer os milagres instantâneos. Os milagres instantâneos seriam muito cômodos para a gente, em tantas situações, né? Mas estalar de dedos, o problema está resolvido. Olha que delícia. Ai, meu Deus, eu quero. Mas o milagre processual,
às vezes não é tão simples. Verdade. Não é? Porque, assim, aquela transformação final exige muita caminhada antes. Exige renúncia, exige esforço, exige muita coisa. E, às vezes, a gente se cansa no meio desse caminho. Então, para isso, na hora que eu falo, assim, que tem passos, e esses passos começam com clareza, com direção. Porque muito esforço sem direção só gera cansaço, você concorda? Verdade. Então, primeiro passo, clareza. Clareza. E para essa clareza, eu falo assim que eu sou uma pessoa, como sendo da comunicação, eu gosto da coisa didática. Okay. Eu valorizo o didático para mim. Fácil então, de entender, de acompanhar, um método ali que a gente pode assim, seguir. Que o mais simples você nivela as pessoas pelo entendimento. Se outro já avançou, ótimo, parabéns. Mas e aquele que não? Vamos chamar para junto. Vamos chamar. Né? Então, para essa clareza, muitas vezes é a gente ter aquela pausa consciente. Se ouvir. A gente não se ouve mais. Verdade. A gente só está fazendo. E tem isso, e tem aquilo, uma notificação. Não é isso que a gente está precisando mais. Será que hoje a Priscila está precisando de mais uma notificação que chega no celular? Não. De mais uma agenda? Ai, graças a Deus, não. Hoje não. E às vezes é isso, a gente não está precisando, não é de mais responsabilidade. E também você falou de ouvir, é legal, porque eu estou tentando te ouvir realmente, sem te atropelar, porque ouvir implica em entender o que você está falando. E você está falando coisas muito profundas para a vida das mulheres, principalmente, mas dos homens e das pessoas que estão nos ouvindo em geral. E é importante isso, essa clareza. Mas qual que é o segundo passo? O segundo passo, depois dessa clareza, é sair da nossa mente. Opa! Porque enquanto tudo fica na mente, tem até uma certa comodidade. O pensar é cômodo. O pensar é cômodo, né? Tô pensando, tô planejando. Tô amadurecendo, desculpa, isso é rapadíssima, né? E tudo mais. É útil, mas às vezes também é armadilha. Porque aí a gente vira uma coisa que você falou, procrastinador, né? Procrastinador. E o planejamento, já teve uma conversa assim que eu tive, a pessoa falando assim, tá, mas Deus manda a gente se planejar. Em Provérbios fala de você ter a consciência daquilo que vai fazer. Amém. É legal. Mas em que momento o seu planejamento virou ação? Saiu da teoria para a prática. Se saiu da teoria. Porque senão a gente pode estar cometendo uma outra armadilha, que é o perfeccionismo. E o perfeccionismo é medo. É medo. Sim, é uma trava daquela, né? E eu, às vezes, luto contra o perfeccionismo. Na hora que eu falo que isso daqui é um caminho meu, e não é um caminho ainda completo, é um caminho que eu também tenho que me vigiar. As coisas, as armadilhas que às vezes aparecem. Mas se a gente tem clareza, você consegue reconhecer a armadilha. Opa, pera lá, aqui tá o perfeccionismo disfarçado. E a procrastinação tá ali atrás, né? Então, na hora que eu falo assim da clareza, de colocar no papel, seja no papel ou na anotação do celular, né? Pode ser. É em palavras. As minhas anotações, todas eu tenho um bloco de notas no celular que, meu Deus, gigante. Sou eu ali, né? E essa clareza, o que você quer? Tem alguma área da sua vida hoje que está precisando de um toque? De algo novo? Você vai trabalhar com mulheres comuns ou só mulheres que estão tentando se despertar profissionalmente? Não, profissionalmente não. É tudo. Em todas as áreas? Em todas as áreas a gente precisa, ou pode precisar, de um despertamento numa determinada fase. O profissionalmente é ótimo, mas quantas mulheres ainda não entenderam as suas questões emocionais? Porque muitas das travas são emocionais. Verdade. Muitas das travas não é necessariamente, você não começa algo, não é porque você está sem tempo, não é porque você está sem dinheiro, não é porque você está sem apoio. Às vezes isso são as nossas desculpas. Sim, nossas justificativas. As justificativas, mas dentro da gente tem algo ali falando, tem algo ali impedindo, e que a gente começa a ter caminhos para descobrir, peraí, o que está tentando me impedir? Será que é esse perfeccionismo? Será que é esse medo de fracassar? E se não der certo? E se as pessoas falarem? Ou de repente um medo de uma comparação.
Ah, fulano já chegou até lá, olha aqui, olha a idade que eu tô, olha como é que tá a vida de fulano. E vários desses medos, ou já de não quer começar, porque já pensa em como que vai terminar. Ok. Gente, mas é começar. Você nem começou, já está prevendo o final, né? E um final desastroso. Desastroso. Que aí te desmotiva, né? Porque o nosso cérebro é programado para inércia. A gente não quer ser exposto. Você acha que o cérebro quer desconforto? Quer nada. Então, tudo aquilo que pode causar o desconforto, o medo do novo, aquela insegurança, o frio na barriga, seu cérebro vai falar o quê? Fica quietinho aí. Vai mexer com o que tá quieto pra quê? Não é? Verdade. Só que, às vezes, quantos potenciais não são despertados por causa disso? A gente falando aqui das mulheres, do estilo, de como que levanta, quantas ideias, quantas coisas novas e boas se tem, não é? Às vezes a gente pode pensar assim, mas não é no padrão X, ou não é igual fulano. O meu conhecimento não é para poder escrever um livro, mas pode ser para uma pregação, pode ser para uma palavra numa célula, pode ser para um conselho para uma amiga. Então, assim, a gente sempre tem com que contribuir. Esse é o meu pensamento. Você usou esse desafio inicialmente para si. Sim. Agora você está tentando convocar pessoas a esse despertamento. Despertamento. Esse é minha palavra-chave, Priscila. Não é tratar, não é cuidar, não é acudir, mas mulheres despertas. Pessoas despertas fazem muito. Verdade. Às vezes a gente está no piloto automático de tanta coisa que não precisaria já estar no piloto automático, não. Quanto potencial está aí guardado. Mas eu não quero o meu potencial. Ok, mas pode ser que Deus esteja querendo para você atingir outras pessoas. Verdade. Outras pessoas podem estar precisando daquilo que um dia já foi sua dor. Sabe? Quando eu falo assim, já foi a minha dor, estudar para concurso. Então hoje quando alguém vira e fala assim, olha, Samanta, estava querendo estudar, eu sou aquela apoiadora, olha, vai por esse caminho, para poder não parecer segredo, material bom, né? Disciplina, tem muito gênio que não tem disciplina, ok, deixa o gênio lá, não era o meu caso, a genialidade, eu precisaria do estudar com calma, 6, 8 horas por dia, se for o caso. E hoje em dia, quantos cursos, voltando para o marketing digital, são oferecidos, seja para uma segunda área profissional, seja para um crescimento, se é renda extra de alguém, enfim, complemento. Eu me vi assim na maternidade, naquela época de amamentação, de licença maternidade, você está ali e às vezes você quer ter uma produção. E a sua produção é o quê? Você não consegue ler um livro, porque você está amamentando com uma mão. Aí você começa assim com um audiolivro. Você começa a não ficar só parada. Eu sou muito incentivadora desse crescimento sem cobrança, sem pressão. Mas tem como a gente dar um passo de cada vez. Uhum. E chegar lá. Porque o segredo, na minha opinião, é sair do lugar. Você está convidando as pessoas para ser um as. Você está convidando as pessoas a serem o melhor que elas podem. Esse é um convite que muita gente tem aceito ou muita gente está deixando para depois? Muita gente tem medo. O medo é uma trava, um entrave daqueles, né? O medo é uma trava. Porque às vezes a gente só pensa no todo. Quando o que é necessário para a gente começar é ter algo. Não é ter tudo. Não é necessário tudo, é um passo de cada vez. Um passo de cada vez tira a gente do lugar. E quando a gente pensa assim, Deus é um Deus de movimento. Deus não é um Deus parado. Estático, né? Não, nem é pensar. Estático, é um Deus de movimento. Quando estava ali na frente do mar, o que ele falou para Moisés? Por que vocês estão parados, meu povo? Diga ao povo que marche, anda, caminha. É um Deus criador, é um Deus organizador, é um Deus que faz. Verdade. Então, quando a gente procura imitá-lo, é um movimento. E o movimento não é ativismo, não quer dizer sobrecarga.
é sair do lugar. Eu estou te ouvindo porque eu acho interessante que você está convidando, seja as, e minha frase motivacional dos últimos dias, dos últimos meses, e eu tenho vivido pela fé, eu falo para o pessoal assim, vamos mover os céus. Aí o pessoal, mover os céus? Sim, através da oração, da perseverança, na intimidade, na comunhão com Deus. E aqui a gente vê assim, é possível a mulher sair da sua zona de conforto, é possível ela despertar e descobrir um potencial. Sim, eu falo assim que muitas de nós estamos no piloto automático de tudo. Do trabalho, muitas vezes num trabalho que não gosta, com filhos que tá ficando perdida ali numa educação, naquela correria, os afazeres domésticos que brincam que é um conjunto infinito, né? E tantas coisas nesse sentido. Entendeu? E a gente só apaga incêndio, a gente só faz, a gente só dá atenção ao outro, à palavra, mas ao mesmo tempo a gente vai ficando assim, cansado. E o nosso cansaço muitas vezes tem nome, é não parar para se ouvir, é não ter clareza daquilo que está precisando de acontecer de novo na vida da gente, né? A gente tem que terminar, mas assim, olhando ali para o pessoal que está te ouvindo, como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal acessa esse material, como é que eles acessam essa motivação, essa garra, essa coragem, esse resultado que você experimentou na sua vida e que está incentivando outras mulheres, principalmente, a encontrarem? Como é que o pessoal te acha? Posso deixar 2 recadinhos? Todos. O das redes sociais e o WhatsApp, a gente vai deixar aqui no recadinho. No Instagram é seja.as, tem no YouTube também. Mas eu queria deixar um recado prático também. Não é simplesmente a divulgação daqui do material. Tem como você começar algo hoje. E eu não estou falando da boca para fora. De repente a sua meta pode ser, qual que vai ser o menor passo que você pode dar em 10 minutos? O que você consegue fazer hoje ou amanhã que possa ser cumprido em 10 minutos, que vai te aproximar daquilo que você quer? Ah, Samantha, eu nem sei o que eu quero. Então se pergunte, pare, tem uma pausa, né? O que se eu fizer, qual área que está precisando de algo novo na minha vida? Qual área que, se eu deixar de fazer algo, vai ficar ruim? Ou qual área que, se eu fizer algo, vai melhorar? O que está precisando de novidade? E qual que pode ser o primeiro passo, por menor que seja? Priscila, se me permite, ainda dou até exemplos. Tem pessoas que podem falar assim, a minha vida espiritual está fria. Você já experimentou em 10 minutos com Deus todo dia? Ou um dia? Experimente hoje, 10 minutos, um capítulo, 5 minutos de oração. Ou então 10 minutos vai ser algum alongamento na sua casa, vai ser o tempo de você anotar algumas ideias que estão te preocupando. Eu tenho que arrumar meu guarda-roupa. Você pode começar pela sua bolsa, por uma gaveta. Então o meu incentivo é esse, menor, né? Começar, porque o movimento é que vai gerar outro movimento. E o pensamento vai gerar só mais medo. Aí, olha, arrasou, hein? Conselhos de ouro, dicas preciosíssimas e outra coisa, fáceis de serem colocadas em prática. Samantha, super obrigada por ter vindo aqui no Conversão. Espero que você volte outras vezes e, como diz ela, seja um as, participe desse desafio transformador. E fica com a gente aqui no Conversão e até a próxima. Obrigada!